No século XVI, Portugal e Holanda mantinham relações muito lucrativas. Os holandeses, também conhecidos como flamengos, ganhavam muito dinheiro comercializando o açúcar e outras mercadorias produzidas no Brasil. Porém, com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, o rei Filipe II da Espanha assumiu o trono português. Os espanhóis eram velhos inimigos dos flamengos e logo proibiram a Holanda de continuar o comércio com as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. O resultado foi contrabando, invasão e guerra. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil colônia na TV. Episódio 3, na companhia dos holandeses. Os comerciantes flamengos não se conformaram com a decisão de Felipe II, rei de Espanha e Portugal. Proibidos de comercializar com o Brasil e em guerra com os espanhóis, os holandeses decidiram tomar atitudes radicais. Intensificar o contrabando e o comércio ilegal. Ilegal? E daí qual é o problema, meu caro guerreiro? Os riscos são grandes, mas há muita riqueza em jogo. O que faremos se a Espanha revidar? Estaremos preparados. Vamos criar uma companhia que junte nossas forças, que faça mais do que recuperar o que perdemos. Ela se chamará Companhia das Índias Ocidentais e estará preparada para o comércio e para a guerra. O Brasil será nosso. A primeira tentativa da companhia para conquistar o Brasil aconteceu na Bahia em 1624. De lá fala José Pereira. A Bahia é o centro político da colônia. Isso explica por que os holandeses decidiram começar sua campanha de dominação por aqui. Porém, mesmo conseguindo tomar a cidade de Salvador por vários meses, os flamengos acabaram sendo expulsos da Bahia. Soubemos que os baianos estão festejando nossa derrota. Que importa? Perdemos a Bahia, mas a luta continua. Vamos nos preparar para um novo ataque, desta vez em Pernambuco. Amigos, estes holandeses estão avançando contra nossa terra. Tomaram o porto e incendiaram Olinda. Corremos o risco de perder tudo o que temos. Nossos engenhos, nossos negócios. Temos que negociar com eles. Com o porto nas mãos dos holandeses, não poderemos comprar nem vender. Ficaremos na miséria. Se negociarmos com eles, perderemos o apoio de Portugal. Como ficarão nossos contatos com a corte portuguesa? Se os flamengos nos apoiarem, não precisaremos de Portugal. E se nos traírem? Não sabemos do que são capazes. Portugal não. É nosso velho conhecido. Portugal não pode fazer nada por nós. Devíamos dar aos holandeses um crédito de confiança. Que confiança poderá existir entre nós? Os pernambucanos são católicos. Os holandeses dessa companhia são protestantes. Excomungados pelo Papa. Queimaram nossas igrejas, senhores. Os riscos são grandes demais. Temos que lutar contra os holandeses com todas as nossas forças. As lutas começaram. Embora as tropas holandesas fossem mais numerosas e melhor equipadas, os pernambucanos contavam com a vantagem de conhecer bem a terra. Matias de Albuquerque liderou a resistência por muitos anos, recebendo o auxílio de todo o Nordeste. Até que um dia, algo estranho aconteceu. A batalha de hoje foi um desastre. Se continuar assim, não poderemos permanecer aqui no forte. Teremos que recuar. Senhor, não entendo o que aconteceu. Os flamengos quase acabam conosco. Parece até que já sabiam de tudo que íamos fazer. Alguém deve ter passado nossos planos para eles. Domingos Calabar. Foi ele o culpado? Foi. Passou para o lado dos flamengos. Meu Deus. Com as informações de Calabar, os holandeses enfraqueceram a resistência, tomaram a cidade de Porto Calvo e agora estão vindo para cá. Não faltava mais nada. Pois é isso, meus amigos. Até mais ver. Até. Não entendo por quê. Fiquem preparados. Adeus. Adeus. Não entendo. Tudo pode acontecer. Nós sabemos, Martins. Adeus. Agora é adeus mesmo. Adeus. Adeus.
Não entendo por que essa traição de Calabar é tão especial. Vejo pessoas mudando de lado o tempo todo. E daí? Isto não diminui a gravidade do crime. Calabar pertenceu às tropas de Matias de Albuquerque, revelou os segredos de guerra. Sabe-se lá quanta gente morreu por causa disso. Sim, meu pai, mas essa luta já dura 5 anos. Nossos engenhos passam por necessidades. Todos estão confusos, não sabem de que lado ficar. Espero que você saiba de que lado ficar e não invente de me dar nenhum desgosto. Estarei sempre ao seu lado, meu pai. Calabar foi capturado e morto pelas tropas de Matias de Albuquerque após a retomada da cidade de Porto Calvo. Mas, àquela altura, não havia mais como enfrentar os holandeses. Em 1637, os flamengos já controlavam o litoral desde Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Já certa de uma vitória definitiva contra os portugueses, a Companhia das Índias Ocidentais decidiu enviar para o Brasil um administrador. A situação de Pernambuco é a pior possível. Os engenhos estão à beira da falência, boa parte dos escravos fugiu e o povo nos odeia. Você é o homem mais competente que temos para resolver tudo isso. Eu sei, já concordei em assumir o cargo. Qual é o problema? Suas exigências vão nos custar uma fortuna, Conde Maurício. Depois de tantas batalhas, a situação financeira da companhia não é tão boa assim. Veja aqui, por exemplo, sua comitiva é imensa. Artistas, cientistas, intelectuais. Acha necessário levar tanta gente? Eu acredito que deve ser assim. Se acham que sou o melhor homem para governar o Brasil, paguem o preço das minhas ideias. A companhia pagou o preço, pois sabia que o conde Maurício de Nassau não era um homem qualquer. Culto e inteligente, o conde tomou providências para obter o apoio da população logo ao chegar a Pernambuco. Assim, procurou resolver da melhor maneira todos os conflitos que existiam em relação aos holandeses. Ele é protestante, mas respeita a nossa religião. Ele respeita a nossa também, ouviu? E ainda digo que é só ele que presta. Os oficiais flamengos são cavalos batizados. Nassau concedeu empréstimos e parcelou as dívidas dos engenhos. Estamos conseguindo nos recuperar. Nassau fez o Recife desabrochar como uma papoula ao sol. A aldeia do Recife está sendo chamada de Cidade Maurícia. Tão bonita que ficou. Canais, pontes, jardins, palácios. Ele melhorou o porto, quer reformar tudo. Até parece que estamos na Europa. Ai! Em sua comitiva, o conde trouxe 46 artistas e homens de ciência, que se encarregaram de estudar e registrar toda a realidade brasileira daquela época como nunca havia sido feito antes. Enfim, o medo e a desconfiança dos colonos foram diminuindo. Não tardou para que os costumes holandeses começassem a fazer parte do dia a dia da colônia. Maurício de Nassau tinha interesses concretos. Ele precisava reativar os engenhos e recuperar a economia da colônia. Caso contrário, a Companhia das Índias não alcançaria os lucros esperados. Para isso, não hesitou em aumentar o tráfico de africanos para trabalharem como escravos nas plantações. Diretamente da Holanda, fala Joaquim Vaz. E atenção! Enquanto os holandeses comemoram os primeiros lucros obtidos em Pernambuco, Dom João IV, novo rei de Portugal, assina com a Holanda um acordo para cessar fogo no nordeste do Brasil. Prepare as tropas. Vamos continuar a expansão territorial. Mas, senhor, e o acordo de cessar-fogo que foi assinado com Portugal? Portugal está frágil depois da luta com a Espanha. Não vai criar problemas. Vamos fazer de conta que esse acordo não existe. Assim, Nassau conseguiu conquistar o Ceará e o Maranhão, aumentando ainda mais o território ocupado pelos flamengos. Ao mesmo tempo, Nassau tinha planos para expandir o comércio e a agricultura nas regiões já conquistadas. Por isso, continuou a solicitar mais dinheiro para novos investimentos no Brasil. Maurício de Nassau está pedindo mais dinheiro para investir no Brasil. Para investir no Brasil ou no bolso dele? Não, não, não! O preço do açúcar está caindo, o prejuízo é grande. Chega de investimentos, chega de Nassau! Queremos retorno e não transtorno. Concordo. Está na hora de substituí-lo por pessoas
que possam aumentar nossos lucros. Vocês devem pagar todas as dívidas que têm com a companhia. De uma só vez? Exato, de uma vez só. Mas o Conde Nassau tinha parcelado tudo. O Conde Nassau foi embora. Paguem o que devem ou tomaremos seus engenhos, mercadorias e escravos. A situação ficou ainda pior, porque os substitutos de Nassau não se importavam em acalmar os conflitos entre brasileiros católicos e flamengos protestantes. Assim, a rebelião acabou se tornando inevitável. Portugal quer respeitar o Tratado de Paz, mas nós podemos fazer a nossa parte. Não podemos deixar que isso continue assim. Se todos nós podemos ganhar dinheiro trabalhando aqui, por que os flamengos querem tudo para eles? É preciso agir agora! Mesmo sem contar com o apoio direto de Portugal, a luta pela reconquista das terras invadidas pelos holandeses começou. Temos a vantagem de saber lutar no meio do mato, coisa que os flamengos não sabem. Já ganhamos uma batalha no Monte das Tabocas e ganharemos muitas outras. Estamos recebendo apoio de tropas de Salvador, na Bahia. Vamos expulsar todos os holandeses do interior. Após longas e violentas batalhas, os holandeses acabaram acuados na cidade de Maurícia, que era, como eles chamavam, uma antiga aldeia do Recife. Soldados e civis passaram grandes dificuldades, já que a cidade estava cercada e os alimentos demoravam a chegar pelo mar. Quando parecia que a guerra estava definitivamente ganha, a Holanda enviou novas tropas, obrigando os pernambucanos a fazerem um recuo estratégico. Mas isto só serviu para prolongar a agonia de todos. Os flamengos invadiram a ilha de Taparica, na Bahia, e foram expulsos 7 meses depois. Em seguida, lutaram por 2 vezes nos Montes dos Guararapes, em Pernambuco. O exército holandês era imenso e muito bem equipado. As lutas foram sangrentas, mas mesmo assim, os flamengos acabaram derrotados. Mesmo depois de tantas derrotas, a Holanda não desistiu dos negócios no Brasil. Começou a pressionar Portugal para que fosse paga uma indenização à Companhia das Índias Ocidentais por todas as perdas que ela sofreu em solo brasileiro. Enfim, em 1662 ficou acertado que Portugal pagaria 4 milhões de cruzados aos holandeses. Mas não foi exatamente Portugal quem pagou esta fortuna aos flamengos. Não é possível! Vamos ter que pagar um novo imposto! Para saldar a dívida com a Companhia das Índias Ocidentais. Dívida de quê? Nós ganhamos a guerra em nome de Portugal. Por que temos que pagar aos holandeses? Eles perderam! Portugal concordou em pagar porque tem medo de entrar em guerra com a Holanda. Medo? Se Portugal fez o acordo, ele deveria pagar e não o Brasil. Medo? Se tivéssemos nos preocupado com medo, os holandeses ainda estariam aqui. Eu sei, mas no final não teremos escolha, meu amigo. Portugal, Holanda, no fundo dá tudo no mesmo. O que fazer? O que fazer? Depois de quase 40 anos de lutas com os holandeses, a paz parecia ter voltado ao Brasil. Parecia apenas, pois, como se pode falar de paz se todo um povo está sendo massacrado pelo regime da escravidão? Conheça um pouco da saga dos povos africanos no Brasil no nosso próximo episódio.